O neoliberalismo progressista e a destruição da democracia serão os temas em foco hoje no Soluções Conservadoras. Não perca, já a seguir, o filósofo João Maurício Braz. Até já! Soluções Conservadoras, um programa do Círculo Conservador Português, apresentado por Pedro Augusto Martins. Sejam muito bem-vindos ao Soluções Conservadoras, o único programa nacional que procura soluções políticas conservadoras para endireitar o nosso Portugal. E hoje, para nos falar sobre a destruição da democracia e o neoliberalismo progressista, teremos o filósofo João Maurício Braz. O João é doutorado em filosofia, autor de diversos livros e coletâneas, dos quais eu destaco O Mundo às Avessas, o Manicômio Contemporâneo e Os Democratas que Destruíram a Democracia, ambos da ópera Omni. João, muito obrigado por teres aceito este convite. Eu gostaria de começar esta conversa por uma frase que abre o teu livro Os Democratas que Destruíram a Democracia. Escreveu Spinoza no século XVII. Num Estado livre, todos os homens podem pensar o que querem e dizer o que pensam. João, seria este o ideal de democracia almejado pelas democracias ocidentais? E se sim, o que achas que nos está a acontecer em pleno século XXI? Olá, Pedro. Sobre essa ideia, Spinoza é um autor fundamental do Ocidente, e essa frase, como outras, mais do que até que o pilar de um determinado sistema político, pode ser um referencial até para todos os tipos de sistemas políticos, não é? Porque um sistema político, por exemplo, nós falamos da democracia no Ocidente, mas os sistemas políticos não têm que ser idênticos em todas as épocas, em todos os locais e do mesmo modo, não é? Esta ideia que podemos exportar um sistema político e torná-lo mundial, como, por exemplo, Fukuyama falava no fim da história, que tínhamos finalmente chegado ao fim da história. O mundo seria toda uma democracia liberal povoada de repúblicas liberais. Ora, assim não foi, não é? Porque cada povo tem também o seu modo de se organizar, e esta ideia também que o progresso, afinal, mais não é do que colocar o mundo inteiro a viver segundo o modelo que nós consideramos que é o modelo ideal, tem muito que se lhe diga. De qualquer modo, mesmo esta ideia, a ideia da liberdade de expressão, do primado da liberdade de expressão, do primado de pensamento, são as traves mestras, aliás, de qualquer comunidade e de qualquer sociedade que nós possamos até considerar como comunidades e sociedades decentes, mais do que propriamente até do que comunidades democráticas, porque esta ideia de democracia, como nós certamente teremos possibilidade de conversar, esta ideia de democracia tem muito que se lhe diga, não é? É muito discutível até se nós de facto vivemos de uma democracia, e muitos autores hoje em dia falam, particularmente, por exemplo, até em relação aos Estados Unidos e em relação à própria Europa, isto que nós chamamos o politicamente correto, todas essas coisas, de facto existe uma verdadeira liberdade de pensamento e uma verdadeira liberdade de expressão. Se calhar não existe. Ou se calhar chamamos liberdade de pensamento quando nós estamos a repetir aquilo que uma determinada narrativa oficial idealmente pretende que nós pensemos e que nós também estejamos sempre a repetir. Há determinados slogans que tu tens que repetir. No fundo, ser livre é que tu estás a repetir esses slogans, que faz parte daquela ideia que é a grande narrativa democrática do Ocidente. Isso é um grande engano, não é, João? Sim, é um engano que é deliberado, não é? No fundo, isto é uma estratégia, nós hoje podemos dizer, num certo sentido, quer queiramos, quer não, podemos dizer que vivemos, sem dúvida alguma, numa grande encenação. Aliás, até qualquer situação, por exemplo, as questões das pandemias ou das crises económicas, para além da realidade efetiva daquilo que se está a passar, tu és bombardeado com uma série de informações, de slogans, uns contra, outros a favor, que no fundo montam uma espécie de uma grande encenação sobre as coisas,
às quais tu deves aderir e tomar um lado ou tomar outro, a grande narrativa, e é essa grande narrativa que explica as coisas. E que, no fundo, muitas vezes está bem distante daquilo que verdadeiramente está a acontecer. Como nós, nesse sentido, aliás, basta ver as nossas sociedades, as democracias, as ditas democracias ocidentais e liberais, deste novo liberalismo, podemos chamar neoliberalismo, teremos a oportunidade certamente de falar sobre isso. O neoliberalismo existe, não é só um conceito usado pela esquerda para dizer mal de um determinado sistema político. Desculpa. O neoliberalismo existe e esse tipo de conceitos, esse tipo de encenação, esse tipo de encenação em que nós vivemos em permanência, faz de nós o quê? Acima de tudo, não só contribuintes, mas também números, não é? E também consumidores. E nós vivemos as ideias, até o que pensamos, o que dizemos, e o que pensamos e o que dizemos deve também ter a ver com dimensões fundamentais da nossa vida, muitas vezes estão reduzidos a meros slogans publicitários. Não é? E nesse sentido, não somos livres, não somos livres, de facto. João, tu no teu livro, Os Democratas que Destruíram a Democracia, tu dizes mesmo que a mundivivência do Ocidente, não é, caracteriza-se por um neoliberalismo progressista. Era disto que tu estavas a falar, ou seja, e para as pessoas também lá em casa poderem compreender, o que é o neoliberalismo progressista, quem são as pessoas-chave, ou os partidos, ou as organizações internacionais que são apologistas deste modelo? Olha, eu vou, é assim, isto não tem uma resposta simples, uma resposta fácil, uma resposta curta, mas dar algumas pistas e algumas ideias. A ideia de neoliberalismo, por exemplo, muita gente contesta, diz, o neoliberalismo não existe. Isso é um epíteto da esquerda para acusar determinadas políticas, determinado o modo do mundo viver. Agora, mas isso não é verdade. O neoliberalismo existe. O neoliberalismo é utilizado até como conceitos, até há documentos até de autores importantes que trabalham no próprio FMI, que usam a expressão neoliberalismo, que dizem que tem a ver, o neoliberalismo não é só uma visão económica sobre como é que o mundo se deve organizar. É acima de tudo também uma mundividência, um modo de como é que devemos viver, o que devemos ser, e este conceito tem etapas. Por exemplo, em 1928, 1930, houve um congresso importante em que alguns autores, os autores mais conceituados de economia e teóricos da economia, falam dessa ideia de um novo tem que existir um novo liberalismo. E esse novo liberalismo tinha um sentido muito diferente daquele que tem atualmente, que era também, de certo modo, uma reação aos sistemas socialistas e uma determinada ideia da predominância do Estado na organização. E da economia planificada, não? Exatamente, excessiva. E uma resposta àquela ideia do laissez-faire, laissez-passer, portanto, uma nova ideia sobre isso. Quando hoje falamos em novo liberalismo, ou quando eu falo aí no livro em novo liberalismo, obviamente não estou a falar em 1930, não é? Nesse ideal inicial em que, de certa forma, se alertava para aquilo que estava a surgir, uma visão totalitária do próprio mundo e da própria sociedade. Era uma reação. E aí a ideia de ser liberal, por exemplo, Burke é um conservador, mas era um liberal, não é? Eu penso que muitos liberais, de facto, eram conservadores. E aí entra de novo a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, de associação, a liberdade de fazer trocas, tudo isso. Agora, havia dois conceitos que com o tempo foram desaparecendo um pouco, que era a ideia de, por exemplo, a ideia de responsabilidade e a ideia de confiança, não é? Sim. Tu, quando vendes um produto ou quando instituis uma determinada prática económica, a ideia de responsabilidade e a ideia de confiança de quem compra e da relação que estabeleces com as pessoas é fundamental. E ela perdeu-se. Completamente. Aquela ideia dos grandes capitães da indústria tinha muito a ver com o enriquecimento deles, com a criatividade, com a criação de emprego, mas também com o enriquecimento, mas havia uma espécie de retorno para a própria comunidade em que eles estavam envolvidos. Aquilo que hoje em dia se chama o neocapitalismo, que tem a sua expressão acabada em 2007, mas que não foi o fim ainda,
uma autêntica atividade de curso, de pirataria, é pura atividade predatória, é uma expressão completamente irresponsável e completamente imoral do que é o capitalismo. E é um sistema que continua a predominar. Mas só dizer duas ou três coisas, que nós quando queremos olhar para uma sociedade, temos que ver um pouco quais são as estruturas, quais são os pilares que subentendem a determinadas ideias, a determinadas práticas. Nesta ideia do novo liberalismo, novo que já começa a ser muito pouco novo, já tem menos umas 6, 7 décadas. O que é que acontece? Há uma ideia, isto falando de um modo muito simplificado, a ideia que a economia é não só um pilar fundamental da sociedade, mas que é o único, que é o principal, ou mesmo o único pilar de uma sociedade. E todo o nosso modo de olhar para as sociedades deve ter sempre como primada a perspectiva económica. A questão das dívidas, a questão das receitas, a questão das leis da oferta e da procura, como se só conseguíssemos compreender as sociedades humanas e o ser humano a partir das trocas económicas e de leis. São leis que se tratam, são teorias, ainda estou a falar de leis porque vi um debate recente se as questões da economia, se eram leis, se eram teorias. São teorias, porque Marx também olhou para a sociedade e também formulou leis. As leis de Marx não são as mesmas de Hayek. Pode dizer, mas um era economista, outro não era, um é bom, outro é mau. Está bem, mas são leis. São leis que entram em conflito. Embora, por exemplo, entre liberais e comunistas há muito mais em comum do que aquilo que eles pensam. Até porque ambos querem a redução quase prática do Estado, a anulação do Estado. Só que uns entregavam, era uma espécie de Estado proletário, outros, idealmente, o que acontece hoje seria um Estado só dominado por grupos financeiros e grandes grupos económicos. Mas, portanto, a economia é um desses pilares, é o pilar fundamental. E depois há alguns conceitos que são conceitos completamente estruturadores, que é o conceito de crescimento ilimitado. Tu vê, uma das grandes preocupações de todos os países é sempre o crescimento económico anual. Quanto é que cresceu o país? Vai crescer só 1%? Vai crescer só 3%? Vai crescer não sei o quê? Mas tem que crescer. Ou seja, não há limite para o crescimento. O crescimento é ilimitado. Ora, tudo o que é humano, todas as nossas atividades, aquilo que nós somos, uma das características principais é o reconhecimento que há limites. Há determinados limites, há determinadas opções que se têm que tomar. A ideia de crescimento ilimitado de alguma coisa que é humano levará à sua própria autodestruição ou à eliminação de aspectos fundamentais. Depois, essa ideia também assenta numa visão. Isto é uma conversa infinita, não é? Assenta, mas só mais dois aspectos. Assenta também numa ideia completamente deformada do que é o ser humano. Um bom conservador tem uma ideia realista sobre o que é o ser humano. E nós, infelizmente, estamos rodeados de utopias. E as utopias, ainda estamos rodeados de utopias, as utopias, quando se concretizam, geralmente geram pesadelos. Por exemplo, a utopia comunista, numa primeira abordagem, é uma ideia muito bonita, já viste, todos são justos, todos são iguais, quer dizer, é comovente. A ideia liberal, o mito liberal que está por trás, assenta no quê? Numa espécie de uma liberdade ilimitada do ser humano, em que o ser humano, a característica principal do ser humano é a liberdade. Isso não é verdade. E que depois, outra, que nós, agindo livremente, agimos sempre bem, ou escolheremos sempre o melhor caminho. No fundo é essa ideia que nós tornámos deuses de nós próprios. Ora, isso não pode acabar bem, porque nós, quando nos consideramos deuses, perdemos a noção dos nossos próprios limites. E duas coisas importantes. Primeiro, perdemos a noção dos limites e perdemos a noção das hierarquias. Isso é algo que uma visão conservadora, que não é só uma visão política, nos dá, que é termos essa noção de que o que é fundamental da nossa vida, qual o sentido da nossa vida. Por exemplo, a questão daquilo que nos enraiza, daquilo que nos liga ao mundo, daquilo que consideramos fundamental e que deve determinar a nossa existência, obviamente, se for só um critério económico ou for só uma perspectiva completamente desfasada do que é a vida humana, ou se reduzirmos a vida humana a meras leis mecânicas
da oferta e da procura, obviamente vivemos vidas completamente destruturadas. Uma outra ideia, só para fazer a ponte muito, muito breve. Quando eu digo neoliberalismo progressista, tem esta ideia do liberalismo, assenta nessa ideia da liberdade ilimitada, cada um agindo por si, agirá de modo harmónico entre todos, como se o ser humano não fosse conflituante, como se os interesses, que são interesses egoístas de cada um, não entrassem em choque e não fosse necessário uma regulação baseada na decência e não do predomínio de um grupo mais forte sobre outro, são noções fundamentais. Agora, estas noções, curiosamente, têm muito a ver com uma determinada ideia que nós podemos chamar de progressismo. O progressismo, de certo modo, é uma deformação desse conceito do progresso. Porquê? O progressismo também acredita no quê? Novamente numa utopia, que o dia da amanhã será sempre melhor que o dia de hoje, que os problemas de hoje amanhã se encontram resolvidos, que o ser humano vive sempre melhor, que viverá sempre melhor, que a história é uma linha ascendente e que chegaremos a uma espécie de zénite civilizacional. E que o zénite é precisamente este modelo político que é indiscutível. E isto assenta, tanto esse novo liberalismo como o progressismo, basta ver nas questões das causas sobre, não vamos agora debater isso, mas sobre as eutanásias, sobre os abortos, sobre as liberalizações das drogas, tudo, essa ideia que cada um é responsável por si próprio e que ninguém... Há coisas que só são da minha vida, mesmo publicamente, porque a vida privada já é outra coisa, e que ninguém tem nada a ver com isso. Portanto, não há valores melhores nem valores piores. O valor superior é a vida de cada um. Portanto, a ética desaparece, os grandes princípios, os grandes valores desaparecem. O que existe é, estamos submetidos às regras de uma espécie de do direito processual, e onde é que se liga aqui esse progressismo com o liberalismo? É a ideia que tudo é fluido, que a novidade, a mudança, a transformação tem um valor positivo, intrínseco, que são sempre intrinsecamente bons. Tudo o que é passado, tudo o que é antigo, tudo o que é tradição, tudo o que é costume é intrinsecamente mau, porque no fundo é assim, tu se pensares no consumidor ideal, o consumidor ideal não pode ficar agarrado aos objetos que tem, àquilo que possui, tem que querer sempre coisas novas, tem que querer sempre consumir coisas novas. E isso foi transposto também para o mundo dos valores. Portanto, no fundo, se quiseres, estamos aqui numa grande operação psicológica e mental, em que nós nos transformamos apenas, o cidadão pseudo-democrata atual, transformou-se num excelente utente do centro comercial, onde vai às compras e aquilo que nós pensamos que é a liberdade é a nossa capacidade, em quer uns sapatos Adidas ou uns Nike, não é? Mas isto são muitas coisas, diz. Sim. João, tu escreves no fundo que estamos a assistir a um suicídio cultural programado, porque apesar deste neoliberalismo progressista e que junta estas tendências do mercado e, em certo sentido, as políticas identitárias, como se vê nos Estados Unidos, isto a propósito, por exemplo, da Nancy Fraser, que também fala muito disto, do outro lado, da esquerda marxista, não é? Da teoria da crítica, mas isto tem uma forma de operar, não é? E tu descreves esta forma de operar. Falas que este neoliberalismo progressista assenta em políticas identitárias, assenta no relativismo, assenta no construtivismo, assenta no vitimismo e no policiamento das palavras. Sim, mas teremos tempo para falar em todos esses conceitos e esses termos, mas do modo muito simples. Isso depois eu aprofundo e apresento as complexidades desses mecanismos, mas no fundo, se tu quiseres, podemos dizer assim, que o Ocidente, a partir dos anos 60, viu que o mundo se podia transformar principal. E, aliás, qual é o conceito principal que nos preside a todos no Ocidente? É a ideia de mercado, não é? Estamos sempre a falar, não, que isso vai contra os mercados. Como é que os mercados vão reagir? Os mercados não vão gostar, os mercados não vão aceitar. Ou seja, a nossa vida, a existência nas sociedades, passou a estar subordinada a essa entidade muito estranha que é o mercado.
o mercado livre. Ora, não há mercado livre nenhum, não é? Essa ideia, o Adam Smith falava na mão invisível. A mão pode não se ver, mas a mão tem um destinatário, não é? Hoje em dia, os mercados livres e até o próprio Estado estão, de facto, sequestrados de uma determinada visão economicista do mundo e também, ainda há tempos via, que são 190 grupos económicos, têm um volume de negócio anual superior a 157 países no mundo. Portanto, está-se a ver quem é que domina, ou seja, e essa visão economicista passou a dominar completamente o mundo. E essa visão é regida pelo lucro, não interessa mais nada, é o lucro pelo lucro, acabou, não interessa. Ora, a questão aqui dos valores, agora juntando o outro lado, depois teremos tempo para detalhar tudo isso, a ideia dos valores, o que é que assistimos em simultâneo? Assistimos em simultâneo a uma grande transformação daquilo que podemos chamar, que são os valores ocidentais. Um bocado quase como a ideia de Nietzsche, não é? A ideia de Deus morreu. O que Nietzsche fez foi, virou a mesa ao contrário, virou a cadeira ao contrário, mas não deixa de ser uma cadeira virada ao contrário. E é como se esse olhar para o mundo, em que só a economia e uma determinada visão da economia interessa, o que é que nós precisamos de fazer? Eles abdicaram, quem mais beneficia com isso, abdicou completamente do mundo dos valores e entregou esse mundo dos valores a determinados grupos, mais organizados. Nós vimos o ativismo tem uma força terrível, não é? As questões de género, as questões de sexo, as questões das etnias, as questões das causas dos gays, não sei o quê, tudo isso ganhou um peso terrível. Ganhou um peso terrível no sentido que o sistema político ocidental, que se assenta principalmente na economia, deixou isso de lado, entregou isso, o papel que antes era atribuído à esquerda, não é? As grandes questões da igualdade económica entre os homens, o combate contra a pobreza, a luta contra as grandes assimetrias, tudo isso desapareceu, não é? Essa esquerda tornou-se, intelectualizada. Portanto, eu acho que o grande destrutor foi o maio de 68, os estudantes ainda quiseram estar ao lado dos trabalhadores, mas aí acabou, os trabalhadores desapareceram, essas categorias, aliás, isto tudo transformou-se numa enorme classe média, uma imensa classe média, depois um grupo, de facto, pessoas que vivem muito mal, ou pobres, que vivem de seguranças sociais, tudo isso, e a esquerda, a esquerda passou a viver nas universidades e passou-se a dedicar principalmente àquilo que eles chamam as grandes causas culturais. E eu penso que essa visão, isto falando de um modo muito simplista, essa visão económica amputou as sociedades de uma dimensão fundamental que é os seus valores e entregou-os à esquerda para a esquerda não chatear. E então a esquerda anda lá entretida com os animais, com as causas dos géneros, tudo isso, que se tornaram em negócios. Na verdade, não são propriamente causas, são negócios altamente lucrativos e em que não se está a lutar por nada. No fundo, são objetos de consumo. E aqui, o que era as causas do progresso interessam também a essa visão económica em que tudo reduz e tudo transforma a um ato de consumo e o mundo é um supermercado. Sim, portanto, estão juntos, não é? Aliaram-se, no fundo. João, estamos na hora de terminar a nossa entrevista e, portanto, eu queria te perguntar, né, nessa linha dos valores que tu estavas a falar e visto que o nosso objetivo nas soluções conservadoras é tentarmos encontrar soluções conservadoras para os problemas que vamos observando no mundo, o que é que tu sugerias ao nível dos valores? Ou seja, eu acho que a tua crítica e o teu trabalho fazem parte desta solução. Nós precisamos ter um mapa mental para poder ler a realidade e eu agradeço muito esta entrevista e esta ideia do neoliberalismo progressista, destas ligações, como é que isto se forma para podermos olhar para o mundo e percebermos melhor o que é que está a passar. Mas, mesmo assim, a minha questão é, lá para as pessoas em casa e que estão a assistir aqui à nossa conversa, o que é que tu sugerias como solução conservadora para este problema do neoliberalismo progressista? Há várias, não é? É um mundo. Por exemplo, dá-te um exemplo que às vezes gera alguma confusão. Uma das grandes metas atuais, por exemplo, a questão da felicidade individual. A felicidade individual hoje está reduzida a meros comportamentos hedonistas.
e perdeu-se completamente a noção de um certo sentido comum e um certo sentido de bem comum. Isto também é uma ideia conservadora, mas também pode ser uma ideia, ainda há tempo estava um autor que gosto muito, e ele considerava-se, curiosamente, para dizer que o ser conservador abrange muitos espectros, não é? Porque não é propriamente uma ideologia política. O George Orwell, não é muito citado a propósito dos Estados totalitários e essas coisas todas, fala muito da noção de decência comum. Orwell era um socialista. Aqui socialista é diferente de esquerdista e mesmo de comunista. Há alguma questão do socialismo muito interessante, que é essa noção de bem comum, ou seja, que há valores tão ou mais importantes que os valores individuais, especialmente quando vivemos em sociedade. Essa noção de decência comum é um conceito que é conservador, essa noção de bem comum. Depois, é importante estabelecermos, de facto, o que é prioritário. Ou o que é que vale mais, porque nem tudo vale o mesmo. Há coisas que valem mais, há coisas que valem menos. E até há outras que estão para além de qualquer valor. E hoje não, hoje, por exemplo, nessas sociedades neoliberais progressistas, tudo está indexado a um determinado valor. Ora, há coisas que superam qualquer valor e que não têm nesse sentido, não têm qualquer valor. Estão para além de qualquer valor, queria eu dizer. O que é que valia? Valia, nesse sentido, que é algo que se perdeu completamente. É o que em cada sociedade decidirmos e pensarmos o que é que mais importa, o que é que mais valor tem, e saber que isso temos sempre que procurar naquilo que nos enraiza, naquilo que nos confere uma identidade significativa, uma identidade profunda, uma comunidade de valores que nunca nasce espontaneamente, nem de um dia para o outro, que temos que ir buscar, que se encontra no tempo, que tem a ver com o sentido histórico, que tem a ver com as tradições, que tem a ver com os costumes, no fundo aquela ideia foi o melhor que já fizemos e pensámos até hoje. Isso é muito diferente de reacionário. Reacionário é dizer que só o passado é bom. Isto não se trata de dizer que só o passado é bom. Trata-se de dizer que isto nada nasce de geração espontânea e que os grandes tesouros da nossa moral, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, se encontram e foram construídos e foram aprofundados ao longo do tempo. E que nós somos os herdeiros desses tesouros, que os devemos conhecer, devemos aprofundar e também melhorar e adaptar, não é? Porque o mundo muda, ninguém nega que o mundo muda e que o mundo se transforma, mas temos que usar esse filão e adaptá-lo ao presente e também projetá-lo no futuro. E, de facto, muito importante, é difícil, não é? É difícil porque o mundo está transformado nesse supermercado, não é? E vivemos numa sociedade totalmente mediatizada, onde é tudo muito, muito superficial, funciona tudo quase como um restaurante, o prato do dia. Hoje andamos todos a discutir a pandemia, não sei o quê. Antes era o regresso dos fascismos e o apocalipse ambiental, éramos todos especialistas. Agora no verão vamos todos ser especialistas de vacinas e antivacinas, já não sabemos o que é que vem a seguir. E, no fundo, nesta desorientação permanente, num cérebro que já não tem espaço nem disponibilidade mental sequer para parar e dizer, mas o que é que nós andamos aqui a fazer? O que é mais importante, até mesmo em termos de comportamentos, em termos de vida individual? O individualismo é fundamental, não é? Agora, tudo se reduzir a um individualismo é que é redutor. E também pensar em termos comunitários e pensar onde é que nós podemos ir buscar o melhor das nossas práticas, dos nossos comportamentos, e penso que aí o conservadorismo, e espero que um dia tenhamos também tempo para conversar sobre isso, porque é que o conservadorismo, sendo o povo português conservador, que eu tenho a certeza absoluta que é, porque é que a ideia e o conceito de conservador parece tão estranho, por exemplo, à mentalidade portuguesa, não é? Parece uma coisa de um conceito anglo-saxónico. É uma ótima sugestão para um próximo Soluções Conservadoras. Exato. Fica essa ideia. O importante precisamos de saber o que é que nos enraiza, quer em termos nacionais, quer em termos coletivos, quer como portugueses, que é fundamental, mas também como europeus. Nós esquecemos que não podemos ser só portugueses no futebol, somos portugueses, somos também europeus, somos ocidentais, e que isso é muito mais fundamental do que meras teorias económicas sobre a liberdade da troca e a liberdade da escolha e a liberdade de... São conceitos de facto importantes, mas são muito redutores, não é? E nós somos muito mais do que isso, temos é que ir a esses tesouros e trazê-los para a sociedade e para as nossas vidas. Está bem, João.
Olha, quero-te agradecer pela tua valiosa participação. Iremos com certeza ter mais entrevistas, se tu assim aceitares no futuro. Claro que sim. E, portanto, quero também agradecer a todos os que estão a assistir ao Soluções Conservadoras. Queria também aproveitar aqui e convidar-vos todos a subscrever o nosso canal no YouTube e a nossa página no Facebook do Círculo Conservador Português. E vou-vos deixar também as ligações para os livros do João Mário Sobrás, que eu recomendo vivamente, nomeadamente O Mundo às Avessas, o Manicômio Contemporâneo e Os Democratas que Destruíram a Democracia. Muito obrigado e até ao próximo Soluções Conservadoras. Adeus, Pedro. Muito obrigado e cá estaremos sempre que quiseres. Obrigado, João.